de dizer: não, eu vou fazer o que o Senhor me determinou. Todo mundo quer guerra, mas eu vou pelo caminho da paz, porque eu sirvo a um rei, a um príncipe da paz. Meu irmão e minha irmã, nosso país precisa conhecer a independência total. Há lugares em nosso país aonde funciona a escravidão. Há lugares em nosso país aonde nós não temos liberdade, mesmo dentro de uma democracia. Estou falando do regime político, como cidadãos. Mas o que eu quero observar é que pelo Brasil afora, para todo lado, livres como somos, independentes como somos, ainda há muitos que são escravos do pecado. Aquele que busca o Senhor Jesus continua pecando, mas ele deixa de ser escravo do pecado. Ele continua cometendo erros, mas ele deixa de ser escravo do erro. Ele continua tendo desejos que não são corretos, mas ele não é escravo dos desejos. Ser liberto politicamente é você ter condições de funcionar como uma nação plenamente livre, sem se submeter às exigências dos poderosos que ditam as regras. E nós estamos caminhando para essa libertação. Hoje, quase 190 anos depois do grito da independência, é que se vislumbra a independência real do país, fora a ditadura, fora a escravidão, fora a prisão dos poderosos. Mais um governo ou dois e o Brasil vai conseguir a sua independência. Deus seja louvado, porque esse presente está chegando ao povo brasileiro. E ficamos felizes por isto. Deus abençoe nossos governantes, para que eles continuem levando o Brasil para uma libertação definitiva. Mas, meus irmãos, o Brasil continua escravo do pecado. Pela manhã eu disse que o terreiro de Macumba tocou das 7 horas da noite até de manhã. Quando voltei da igreja, eram as 2 horas da tarde, continuava o centro de Macumba tocando. O Bego deu uma aula de macumbaria para a Lídia. Cadê o Bego? Está aqui? Ele ensinou que não é umbanda, é candomblé, quando faz muito barulho, quando grita muito. Isso significa quase 24 horas de escravidão ao espiritismo. E eu vou dizer o seguinte, quero terminar com uma pergunta que meu filho me fez quando vínhamos para cá. Hoje é dia de Cosme Damião? Aí, porque os meninos estão para a rua fora, eufóricos, né? Com suas mochilas, recolhendo doces. Aí, meu filho virou-se para mim e falou: pai, a professora Irineia ensinou a história de Cosme e Damião. E ele contou a história. Que eram 2 meninos que distribuíam doces e viraram médicos e que ajudavam, não cobravam, 2 bons homens que pela a religião católica se transformaram em santos católicos e que foi absorvido no espiritismo, junto aos guias do espiritismo, como entidades dentro do candomblé. Aí eu não sabia dessa história detalhadamente, mas o Lucas foi detalhando, né, contando e disse, e eles tiveram suas cabeças decepadas porque eles não aceitaram se ajoelhar diante de uma estátua. E o poderoso mandou cortar a cabeça deles. É assim mesmo a história? Perderam a cabeça. Aí ele falou: pai, por que é que o Cosme e o Damião
foram assassinados perdendo a cabeça porque não se prostravam diante de estátuas, e hoje as pessoas se prostram diante da estátua do Cosme e do Damião. Eu falei, não faz sentido a pergunta dele? Se eles foram mortos porque não queriam se prostrar diante de uma estátua, porque hoje eles são objeto de adoração. Um menino de 8 anos. Aí eu falei, me engasguei na resposta, confesso. Falei, é porque as pessoas escolhem o que querem fazer. Aí a Lídia ajudou a remendar ali, mas eu fiquei realmente preocupado. Não é possível. Cosme e Damião, a última coisa que eles gostariam, porque foram homens sérios, mas a última coisa que eles gostariam é de ver as pessoas se prostrando à estátua deles. Eles morreram por não querer isso. Mas o Brasil ainda vive a escravidão cultural. Precisamos expandir a obra de missões para que o Senhor Jesus possa chegar em todos os lugares do nosso país. Pela manhã, nós tivemos o apelo e chegamos a 26 pessoas que foram tocadas por Deus e estarão se tornando promotores de missões. Alguns com R$10, alguns com R$20, alguns com mais, diretamente com a Junta de Missões Nacionais. Ampliando esta obra para falar de Jesus aonde não conhece, ou onde ele não é conhecido, ou onde ele não é adorado. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, todos nós continuamos a cometer erros, mas nesse mês da independência, que o Senhor Jesus nos dê a possibilidade de conseguirmos a independência espiritual e de levarmos a independência espiritual aos lugares aonde ainda vivem escravidão pela cultura, pelo pecado que prende a tantos. Neste sentido, eu quero desafiar os irmãos. Mas eu não me prostrarei a esse desejo. Eu quero, mas eu não serei dominado por isto. Eu respeito a cultura diferente, mas não serei crédulo se ela confronta o desejo do meu Senhor. E o que o Senhor Jesus quer nesta noite é libertação na sua vida. E você não deixará de ser pecador, porque nós que já buscamos ao Senhor, permanecemos pecadores. Mas Deus quer proclamar independência no seu coração. Fazer com que você seja dependente apenas do Senhor Jesus. Dependente apenas da fé no Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu pergunto a você, que ainda não fez esse pacto com o Senhor Jesus, para buscar a presença do Deus homem, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E se nós temos hoje pessoas preciosas, mas que ainda estão faltando admitir publicamente que precisam deste Jesus, eu quero convidar você
a receber esse Jesus.